Esse vídeo aqui são para as pessoas que sofrem com a lentidão para atualização de dados no Power BI, mas é também para aquelas pessoas que desejam otimizar as suas aplicações. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o guia definitivo para que você consiga otimizar os seus projetos no Power BI. E antes da gente ir direto para o conteúdo, onde eu aborde de forma extremamente minuciosa esse guia, eu gostaria de te convidar do fundo do meu coração para que você clique nesse botãozinho que está aqui embaixo escrito inscreva-se, faça parte do nosso canal, ative as notificações para que o YouTube entenda que os vídeos que a gente posta aqui é relevante para você e sinalize isso através das notificações, beleza? Eu gostaria também de fazer um convite para que você clique no primeiro link que vai estar aqui na descrição e entre no nosso grupo do Telegram. O nosso grupo do Telegram é um grupo seleto de pessoas da sociedade que gostam de VBA, dashboards no Excel e Power BI. Lá a gente discute bastante sobre estratégias, sobre problemas. Quando a galera está com problema, a galera coloca lá, eu tiro dúvidas, os próprios meninos tiram dúvidas. Então, eu te convido a fazer parte desse grupo, beleza? Então, se você quiser, clica lá, entra e vamos para cima. Então, vamos para o nosso conteúdo. Aqui na minha tela, basicamente, o que você está vendo é uma formulazinha que eu criei para definir performance, porque o ponto central desse vídeo, dessa aula que eu vou apresentar aqui para vocês agora, é performance. A gente quer mais performance no Power BI, só que performance, no meu ponto de vista, varia de área para área, o conceito é um pouco abstrato. Então, antes de a gente falar sobre performance, sobre velocidade, etc., é bom a gente definir. E para mim, performance, para mim, Igor, é igual a velocidade de carregamento de gráficos e relatórios, mais navegação, mais compactação de arquivo, beleza? O que significa cada tópico desse? Velocidade de carregamento de gráficos e relatórios é quando você abre o seu dashboard e os gráficos eles ficam carregando ali para poder plotar as suas curvas, plotar os seus gráficos, e só depois que ele finaliza esse processo é que você consegue ver, fazer as suas análises e ter os números que você precisa. Navegação é um conceito parecido, porém, toda vez que quando você troca de página no seu dashboard, todos os recursos visuais eles são atualizados novamente. Então você tem navegabilidade pelos seus dashboards. Existem muitos dashboards que tem mais de uma página. Por exemplo, todos os meus projetos um pouco mais complexos e mais trabalhados têm no mínimo 3 a 4 páginas. Então toda vez que eu alterno por essas páginas, a gente tem o carregamento da parte visual. Então você tem navegabilidade, você tem mais navegação, também é um ponto chave para você ter mais performance no seu projeto de BI no Power BI. E compactação de arquivo. O que significa compactação de arquivo? Infelizmente, o Power BI ele te limita a um arquivo no tamanho de 1 GB para você poder postar no Power BI online. Então você tem que compactar os seus arquivos. A ferramenta da Microsoft que faz isso é o Vertipack. Eu vou falar aqui mais para frente com vocês sobre essa ferramenta aqui, que é o Vertipack Analyzer, que basicamente serve para você analisar como é que o seu modelo de dados está sendo compactado, qual é o tamanho das suas tabelas, e com isso você conseguir otimizar melhor o seu modelo de dados. Mas entenda que quanto menor o seu arquivo tiver compactado, melhor vai ser para você poder trabalhar, mais performance você vai ter, beleza? E a gente entende que hoje o mundo está com 1 milhão de dados, então é interessante a gente saber trabalhar de forma estratégica e inteligente. Então, a gente já definiu aqui o que é performance. Agora vamos falar sobre as nossas boas práticas. Então, fechei lá aquele slide que eu falei sobre performance, abri esse fluxograma que a gente vai definir basicamente um compilado de boas práticas para que você tenha performance no seu Power BI. Qual é o ponto disso? Igor, você usa todas essas boas práticas que você vai apresentar aqui pra gente? Eu vou apresentar aqui umas 15 a 10, se eu não me engano. Eu não uso todas essas, tá? A parte legal de gravar vídeo para internet é que você acaba aprendendo. Algumas dessas foram surpresas. Eu até marquei aqui no fluxograma para mostrar para vocês e para discutir também, que eu não conhecia, na verdade eu não sabia. Eu acabei aprendendo enquanto eu estudava para poder gravar esse vídeo. Então acaba que sendo uma via de mão dupla, né? Eu aprendo produzindo conteúdo para vocês e vocês aprendem com as minhas experiências. Eu costumo dizer que nenhum profissional do mercado, não importa quanto tempo ele tenha, ele nunca vai saber de tudo, ainda mais a gente que trabalha com tecnologia. A tecnologia está sempre evoluindo e a gente tem sempre que estar estudando. Mesmo você estuda sempre? Sim, sempre estudo todos os dias, todo projeto que eu vou fazer eu sempre pesquiso
e isso mantém a gente girando, que a gente continue aprendendo, né? Aprendizagem contínua, beleza? Então é isso. Se você quiser saber basicamente quais são as fontes de estudo que eu utilizo para poder produzir conteúdo e etc, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Se você já fez algum curso comigo, algum treinamento, já fez algum tipo de consultoria, eu sempre digo que todos os profissionais do mercado, seja de qualquer linguagem de programação, eles bebem da mesma fonte. Qual é a fonte? A documentação da ferramenta. Então, vou colocar aqui a documentação da ferramenta. Então, eu coloquei aqui a documentação da ferramenta, que é a documentação do Power BI. Esse artigo aqui, ó, Guia de Otimização para o Power BI, foi um artigo da Microsoft que eu estudei, que eu li, para poder produzir esse vídeo. Muitas coisas que estavam aqui eu já sabia, eu já fazia, tá? Algumas outras coisas eu não sabia. O que é que eu deixo de recomendação para você? Assista o vídeo, aprenda comigo, mas não deixe de pesquisar por conta própria. Repito, todos os profissionais do mercado que falam sobre ferramentas tecnológicas, elas aprendem em algum lugar. E esse lugar é a água limpa, né? É a documentação da ferramenta. Então, eu recomendo que você estude, que você leia. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender lendo, mas aí você tem a minha aqui que eu posso te passar essas informações através de vídeo, através de áudio e etc. Isso te ajuda também. Mas se você já tem facilidade para ler, eu recomendo que você leia, beleza? Você não vai estar perdendo nada, vai estar só aprendendo. Então vamos para o compilado de boas práticas. Eu separei o compilado de boas práticas em 3 camadas, tá? E vou abrir aqui essas 3 camadas para vocês. Dessas 3 camadas eu organizei basicamente na mesma ordem que você faz um projeto no BI. Como é que você faz um projeto no BI? Primeiro você faz o ETL, né? Você coleta os dados, depois você modela, você relaciona, você faz os cálculos, depois você faz a parte de visualização. Então eu organizei nessas 3 mesmas camadas. Fonte de dados. Quais são as boas práticas que a gente tem aqui em fonte de dados? Basicamente, você pode fazer ou um Direct Query, que é você fazer uma conexão com a fonte de dados, ou você pode importar essa fonte de dados. O que é que a gente ganha com isso? O que é que a gente ganha importando os dados e o que é que a gente ganha fazendo uma Direct Query? Eu poderia, o tema Direct Query, a gente dá mais uma aula aí de uns 30 minutos, mas eu vou falar de uma maneira um pouco mais superficial, só para a gente poder entender a diferença entre as duas. O import, quando a gente importa o arquivo, a gente pega aquele arquivo que está lá na fonte, a gente faz uma cópia e joga dentro do Power BI. E o que é que a gente ganha com isso? Quando a gente importa esses dados, ele fica sempre armazenado em disco do computador. E daí, quando a gente faz uma consulta, quando a gente faz um filtro, quando a gente faz qualquer coisa nesses dados, você pega as informações do disco do computador e joga na memória. Nesse processo, existe uma engine da Microsoft chamada de VertiPack, tá? O VertiPack, ele compacta esses arquivos. Um exemplo disso, eu vou abrir aqui para vocês, no meu computador, os arquivos que eu peguei para fazer essa aula, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse arquivo performance.pbx e performance2.pbx? São os arquivos que eu vou mostrar para vocês. Olha o tamanho dele, 85 KB. Essa base de dados aqui é a minha base de dados, que tem 1 milhão de linhas, tá? Essa base de dados aqui tem 1 milhão de linhas. Eu peguei ela e importei para dentro do Power BI. Olha o tamanho que tem o arquivo, 89 KB. E o arquivo com a base de dados tem 44 MB, beleza? Então, quando eu importei esses arquivos para dentro do arquivo do Power BI, o VertiPack ele compacta essas informações para que o arquivo fique menor, tá? Então, esse processo é feito quando você importa. Qual é a relação que tem? Você pode pegar um arquivo de até 10 GB, tá? Normalmente você consegue comprimir esse arquivo em até 10 vezes. E aí, como você tem uma relação de 10:1, você acaba chegando naquele limite de 1 GB, que é o limite máximo que o Power BI te permite ter dentro do arquivo para que você consiga colocar ele online, beleza? Então, recapitulando, você pega as informações, disco do computador, toda vez que você faz uma consulta, essa informação sai do disco para a memória, tá? Então vai exigir um pouco de memória do seu computador. E nesse processo de tirar as informações do disco para a memória, o VertiPack ele comprime essas informações e armazena lá dentro da memória, até para otimizar espaço e etc, etc. Isso é com o import. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar esse artigo aqui da própria Microsoft, tá aqui na descrição, que é muito bom, tem todas as informações aqui para você poder ler, tá? Eu tô falando aqui algumas coisas que não tem no artigo, mas no artigo tem coisas que eu também não estou falando, eu tô colocando os pontos principais. E o que é que acontece com a Direct Query? A Direct Query você faz uma consulta com a fonte dos dados, tá?
Em que momento é que é interessante você fazer esse tipo de consulta? Em dois momentos principais que eu utilizo nos meus projetos. Existem algumas outras vantagens nesse artigo, só que os principais que você vai encontrar é o arquivo que você quer estar trabalhando, a fonte dos dados, é maior do que 10 GB. Se for maior que 10 GB, você não consegue converter, não consegue comprimir, como eu te falei que o Vertpack faria, tá? Então, isso é um dos motivos e o principal. E o segundo é quando você precisa de uma atualização instantânea dos dados. Então, a fonte dos dados está sempre atualizando e você precisa ter as informações instantâneas no seu dashboard, no seu relatório. Então, nesse caso, você precisa fazer uma Direct Query. Você importar não vai adiantar em porra nenhuma. Beleza? Então, basicamente, são essas duas opções. Igor, por que você colocou isso como ponto de otimização? Eu coloquei como ponto de otimização simplesmente pelo fato de, muitas vezes, a pessoa faz uma Direct Query, sendo que a sua aplicação não precisa fazer uma Direct Query. Algumas outras vezes, você faz um import, sendo que a sua aplicação não necessita de um import, tá? Então, é interessante você entender como é que as duas formas de você fazer o ETL, de você extrair os dados funcionam, para que você consiga fazer isso de forma extremamente eficaz. Beleza? Então, matamos aqui a primeira camada. Agora vamos falar sobre a camada mais legal, que eu mais gosto, que é modelo de dados. Quando a gente fala sobre modelo de dados, eu coloquei várias boas práticas aqui. Tá vendo que essas boas práticas estão todas em azul, né? Essas em azul são as que eu já conheci, as que eu já faço. Aqui tem algumas que eu não conheço, eu pintei com uma cor diferente. Qual é o ponto? Remover colunas e linhas desnecessárias. Isso daqui é lógico, é óbvio, qualquer ser humano eu acredito que consegue entender, né? Quanto mais dados você tem no seu Power BI, acaba que você perde um pouquinho de performance. Você vai deixando o processo de atualização dele um pouquinho mais lento. E quando você faz o ETL, quando você extrai os dados e você começa a fazer as transformações, é útil que você remova tudo que você não vai utilizar. Eu poderia fazer aqui agora, mas eu acho que isso é desnecessário. Se você quiser aprender um pouco mais sobre ETL, eu te recomendo que você assista um vídeo que vai aparecer aqui, onde eu resolvo três ou são dois problemas de transformação do mercado, uma planilha toda bagunçada, cheia de mesclagem nas células, eu resolvo contigo e tiro diversas colunas e linhas desnecessárias. Então, você remover linhas e colunas que você não vai utilizar no seu modelo de dados é de extrema importância para que você tenha mais performance, beleza? Esse ponto aqui, definir corretamente o tipo de dados, é um ponto que para mim ele é muito determinante para que você tenha sucesso aí na performance do seu projeto. E eu divido isso em dois motivos. O primeiro motivo, muitas vezes as pessoas elas não têm tanta habilidade no Power Query. E daí o que é que elas fazem? Elas não alteram o tipo de dado, tá? Ou não tem atenção, ou não tem expertise, não sabem que isso é importante, e aí o que é que elas fazem? Elas não alteram o tipo de dados no Power Query, ou alteram errado, o que é pior ainda, e daí quando você vai fazer os gráficos, você altera lá no DAX. Aí você chega lá no DAX, vou abrir aqui o Power BI, essa porra tá aqui aberto. Você chega aqui no DAX, vamos dizer que esse tipo de dado aqui tá com o tipo errado, aí você clica aqui em tipo de dados e altera bem aqui, sendo que lá no Power Query você também já tinha alterado. O que é que acontece de impacto? Você acrescenta duas etapas de transformação de dados no seu processo. Aí o que é que acontece? A ordem de atualização dos dados é, primeiro você faz as transformações do Power Query, depois você faz as fórmulas do DAX. Como você está fazendo duas fórmulas, acaba que o tempo de atualização, aquele primeiro item que eu mostrei para vocês sobre performance, né, que é tempo de atualização de dados e relatórios, fica um pouco mais extenso. Isso acaba sendo perceptível quando você tem mais dados. Se você for olhar aqui, esse modelo aqui que eu importei, ele tem 1 milhão de linhas, tá vendo? Eu coloquei uma quantidade gigantesca para que a gente consiga ver visivelmente os problemas que eu vou simular aqui para você neste instante. Então, transformação é importante. Em que momento, Igor, que você recomenda que eu faça essas transformações? Eu sempre recomendo que você faça as transformações do tipo de dado no Power Query, beleza? Por que, Igor, fazer no Power Query? Eu vou discutir isso quando eu for falar sobre coluna personalizada e coluna calculada, beleza? Então, guarda essa informação. Ia passando as informações aí, que estou muito empolgado para passar isso para vocês e já pular algumas etapas, mas enfim. Essa é a primeira justificativa que eu coloquei aqui de boas práticas, como definir corretamente o tipo de dados. O primeiro, beleza? Muitas vezes as pessoas fazem duas etapas, uma errada no Power Query e depois outras no DAX. O segundo exemplo de definir corretamente o tipo de dados é o seguinte: cada tipo de dado ele é armazenado de forma diferente na memória. É como se você tivesse um terreno gigantesco,
Você tem um terreno gigantesco que é a sua memória, e cada tipo de dado ele ocupa um espaço diferente na sua memória. Por exemplo, um tipo de dado decimal, ele ocupa um espaço X na sua memória. Um tipo de dado texto ocupa um espaço X mais 2 na sua memória. Um tipo de dado tipo data ocupa um espaço X mais 3 na sua memória. Se você define isso errado, acaba que você está gastando espaço desnecessário na memória do seu computador. Um exemplo disso que eu vejo muita gente cometer vou abrir até o Power BI aqui para poder mostrar. Tá vendo aqui, cadê? Valor de preço. Ele tá como número inteiro, tá? Algumas pessoas colocam número decimal onde é para colocar inteiro. Qual é o problema disso? O número decimal, ele ocupa 15 casas decimais ali na memória do computador. Quem está dizendo isso? A própria Microsoft. Por isso que eu abri a documentação aqui, tá? Eu sempre gosto de estar embasado na documentação porque ela fornece subsídio prático e teórico para o que a gente precisa fazer nos nossos projetos. Cadê tipo decimal? Aqui, tipo decimal, ó. A maior precisão que pode ser representada em um tipo número decimal de 15 dígitos. Então, algumas vezes você escolhe um tipo de dado, nesse caso aqui que eu estou citando é decimal, sendo que não precisa, você poderia colocar um número inteiro. Isso daqui é somente um exemplo que eu estou citando, mas você ter acurácia, você determinar de forma precisa o tipo de dado que é aquela coluna, vai fazer com que você delimite no seu terreno, né, na sua memória, os tipos de dados certinho e com isso você acabe otimizando aquele processo de tirar as informações do disco e jogar dentro do computador, dentro da memória do computador, sacou? Então, basicamente é isso. Essa daqui foi, a terceira boa prática que eu acabei desdobrando em duas, tá? A primeira boa prática dentro de definir corretamente o tipo de dados é você tentar fazer isso em uma etapa só, não fazer no Power Query e também no DAX. E essa de definir corretamente para você poder delimitar os terrenos ali dentro da sua memória do computador. É só uma analogia que eu fiz aqui, beleza? O quarto, que era o que eu ia citar previamente, né, que eu acabei ficando um pouco ansioso e querendo falar, é a diferença entre colunas personalizadas no M, no Power Query, e colunas calculadas no DAX. Qual é a diferença entre os dois e qual você deve usar? Existem algumas operações aqui que você pode fazer, eu não vou simbolizar aqui agora, tá? Que você pode simplesmente criar aqui, criando nova coluna. Essa nova coluna personalizada pode ter uma fórmula, etc. Porém, você também pode fazer aqui no Power Query. Eu mostrei lá que no DAX você pode criar uma coluna calculada, aqui no Power Query, se você vir aqui e adicionar a coluna, você pode criar uma coluna personalizada, pode criar coluna, por exemplo, coluna condicional, enfim, você pode criar colunas, tá? Entre essas duas opções, qual é a opção correta de que você deve utilizar? Você deve utilizar sempre a coluna personalizada aqui do Power Query. Mas por quê? Então, o engine, o Vertipack, que é ele que armazena as informações que você coloca aqui dentro do Power BI, ele não difere a maneira como ele trabalha com a coluna calculada ou com a coluna personalizada que você vai estar criando aqui. Ele faz exatamente o mesmo processo. Porém, quando você cria uma coluna personalizada através da linguagem M e quando você cria uma coluna personalizada no DAX, os tipos de dado que você está trabalhando, eles são ligeiramente diferentes e com isso você acaba perdendo um pouco de performance quando você cria no DAX, tá? Na linguagem M acaba que você tem um pouco mais de eficiência. Isso é uma justificativa. A segunda justificativa é que o fluxo, a ordem das coisas é justamente essa ordem que eu mostrei aqui para vocês nas camadas, ó. Primeiro você tem a fonte dos dados, depois que você extrai, você faz ali a modelagem dos seus dados. O fluxo é sempre esse. Então, as fórmulas DAX, elas são processadas ali depois que as etapas de tratamento do Power Query é feita. Então, acaba que se você tiver muitas etapas aqui no Power Query, como você tem muitos dados, né? Acaba que, em vez de você fazer tudo junto aqui no Power Query, você deixa para fazer, você acaba criando uma etapa a mais de processamento, fazendo lá no DAX. Então, existem essas duas justificativas. Então, sempre tente criar suas colunas personalizadas aqui no Power Query. Claro que existem alguns procedimentos que não vai ter como você criar aqui no Power Query. Se você quiser fazer alguma função de interador, se você quiser fazer alguma coisa mais específica lá no DAX, tá? Ou você vai precisar ter um conhecimento a mais de linguagem M. Linguagem M ainda é um tabu para muita gente, algumas pessoas têm dificuldade de usar, mas deixa aqui a recomendação, possa ser que ajude aí no seu projeto, ajude a otimizar o seu projeto, tá? Eu fiz algumas simulações aqui, a diferença para essa quantidade de linhas que eu tenho aqui trabalhado, que é 1 milhão de linhas, não foi tão relevante.
Porém, se você estiver trabalhando com um banco de dados gigantesco, possa ser que seja relevante sim, tá? Então, eu fiz um projeto lá, um projeto prático do meu treinamento de Power BI, eu coloco as informações no banco de dados no PostGui e eu faço exatamente isso, eu crio todas as minhas colunas personalizadas no Power Query. Por que eu fiz isso? Porque a quantidade de dados que eu tenho lá no meu banco de dados é extremamente gigantesca, muito maior do que 1 milhão. Então, no meu caso, como eu já tenho essa boa prática, eu sei e eu fiz e não precisei nem testar, beleza? Então fica aí a recomendação. Depois disso, vem essa parte aqui que foi excesso de interações entre os visuais. Isso daqui eu não descobri agora, estudando, eu descobri tem pouco tempo, por isso que eu não marquei aqui com uma cor diferente, mas quando eu descobri isso daqui eu fiquei um pouco surpreso, mas é lógico de pensar. Por exemplo, eu tenho aqui dois casos. Eu tenho um caso que os gráficos eles estão interagindo, tá vendo? Eu estou clicando aqui e todos os outros estão filtrando. E eu tenho aqui um que não interage. Por exemplo, eu clico nesse, só que o card ele não está mudando o valor. Qual desses dois vão ter maior performance? Fala para mim, qual dos dois vai ter maior performance? O que você acha? Me diz aí o que vai ter maior performance. Antes da gente responder essa pergunta, eu vou utilizar uma ferramenta aqui da própria Microsoft para a gente conseguir medir isso. Vou vir aqui em exibição, cadê? O Performance Analyzer. A gente está falando aqui sobre performance, eu defini para você o que era performance para mim, criei uma formulazinha bem boboca para definir isso. Porém, é interessante que a gente meça esse negócio. Eu trabalhei muito tempo na indústria e a gente sempre usava o termo, né? O que não pode ser medido não pode ser controlado. Eu sou engenheiro de automação, então trabalhei muito com controle de processo, etc. E a gente sempre tinha esse lema. Então, o que não é medido não pode ser controlado. Então, eu vou te apresentar aqui 3 ferramentas para que você consiga medir isso. A primeira eu vou te mostrar agora e em seguida eu vou te citar as outras duas. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o Performance Analyzer. É muito simples de usar. Basta você clicar aqui em iniciar a gravação. Eu vou vir para uma página branca aqui, tá? Lembra que eu te falei que o segundo item da fórmula que eu criei para calcular performance é navegação? Quando eu for clicar aqui na aba de Non-Interactive, beleza? De não interativo, todos os visuais serão carregados. Vou dar um clique, todos os visuais foram carregados, tá? Que eu tenho. Quando eu clicar aqui para filtrar, observe que os dados vão ser filtrados. Os outros gráficos vão ser filtrados. O cartão ele não foi filtrado porque ele não tem interação. Então, olha o tempo que demorou, 92 milissegundos. Eu vou voltar aqui, eu vou parar, tá? 92 milissegundos. Vou voltar por branco, vou iniciar a gravação de novo. E vou vir aqui para o interativo. Então esse aqui todos estão interativos, todos os visuais. Observe que só a parte de clicar para visualizar, o tempo já é maior. Tá vendo? Um pouquinho maior. 207, 206. Cadê? Não, foi esse daqui. 207, aqui foi carregamento e aqui foi só filtro cruzado. 207, 216, 206, 215, 204, 213, 201, 212, tá? E essa parte aqui foi a parte que eu apliquei o filtro. Vou pedir o meu editor para tentar dar um zoom aqui. Vem a 2B, mostra esse negócio aqui, essa beleza para esse povo, beleza? Vou clicar aqui agora para filtrar. Quando eu clicar para filtrar, observe que todos os dados foram filtrados. Vamos comparar agora. Esse daqui que eu não filtrei tudo, demorou 97 milissegundos, o de cá 133, o daqui 94, o daqui 131, e o daqui, que é o cartãozinho, demorou 92 e o de cá 129. Então, uma performance, uma diferença relativamente alta que deve ser considerada. Nesse caso aqui eu só tenho 1 milhão de linhas, que para o modelo de BI não é tão grande, é médio para pequeno, tá? Mas só esse exemplo aqui a gente conseguiu ver. Eita, o nariz entupiu. Ah, meu Deus, é rinite, não é Covid não. E morreu. Beleza? Então, só com esse exemplo aqui a gente conseguiu ver que quando todos os elementos visuais eles estão interagindo entre si, você acaba tendo uma perda de performance tanto quando você carrega os visuais, tanto quando você carrega os seus filtros. Por que que isso acontece? Acontece que toda vez que você filtra aqui, existe uma formulazinha do DAX que está filtrando esses dados e colocando aqui pra gente. Igor, como é que eu tiro essa interatividade? A gente sabe, eu imagino que você saiba, que todas as funções aqui do Power BI é padrão deles virem relacionados e interagindo entre si. Para você tirar, você tem que dar um clique, vir aqui, se eu não me engano, em cadê formato,
clicar em editar, né? Editar interações, e aqui você coloca para ter interação ou não. Se você clicar em filtrar, ele vai filtrar. Se você colocar em não ter interação, quando você clicar nesse gráfico, ele não vai interagir, tá? Se eu clicar aqui em filtrar, ele vai filtrar, tá vendo? Então, é bem simples, beleza? Qual é a mensagem que eu deixo para essa boa prática? A mensagem que eu deixo é que a boa prática aqui, excesso de interações entre visuais. Só deixe os gráficos em projetos de grande porte, claro, se for um projeto de médio porte, isso vai ser irrelevante para você. Em projetos de grande porte, só deixe as métricas, os gráficos e os visuais interagindo entre si, o que for interessante interagir. Se não tiver sentido, então tira a interação e deixa sólido mesmo lá, só passando a mensagem clara e objetiva. Beleza? A última dica é data/hora automática. O que é que acontece? Esse daqui é uma dica bem bobinha, tá? Mas que pode fazer diferença. Quando você importa os dados tipo data para dentro do seu modelo de dados aqui no Power BI, ele cria essa estrutura hierárquica com ano, trimestre, mês e dia. Isso aqui ele é criado padrão e tem como você tirar. Basta você vir aqui em arquivo, opções, clicar aqui em opções e aqui você vai vir nas configurações regionais do seu Power BI. Existe a configuração regional que é global do todo o Power BI, existe a configuração regional que é só do arquivo que você está analisando. Desse arquivo você pode vir aqui em inteligência de dados temporais e desmarcar e dar um OK. Quando você fizer isso, vai ficar normal, tipo de dado normal. Qual é a mensagem que eu deixo? Utilize isso para você tirar os arquivos de dados automáticos que você não precisa de hierarquia. Se você não precisa, então não usa. No meu caso aqui, Igor, eu sempre uso. Mesmo eu sabendo que perde um pouquinho de performance, acaba sendo bem pouco, como eu utilizo muitas outras técnicas de otimização, acaba que isso daqui para mim não é relevante. Mas, se você tem um arquivo gigante aí de 1 GB que você precisa postar online, qualquer pedacinho que você consegue otimizar, acaba fazendo a diferença, beleza? Agora, a gente vai aqui para a última camada, que é a camada de visualização, dashboards e relatórios. Aqui vai vir as surpresas. Quais são as surpresas? A primeira, o que está de rosa aqui é o que eu não sabia, tá? Foi o que eu aprendi estudando para fazer esse vídeo. A primeira aqui, excesso de visuais em uma página. Se a gente vir aqui no nosso dashboard, você vai vir aqui, você vai perceber que eu tenho 2 visuais nesse dashboard, nessa página, e eu tenho também aqui só um visual. Entenda que quanto mais visuais você coloca na sua página, no seu dashboard, mais tempo ela vai demorar para poder carregar, tá? No meu caso aqui não vai ser tanto perceptível porque eu só tenho 1 milhão de linhas, mas em modelo gigantesco vai ser perceptível sim, beleza? E vamos medir isso daqui, vamos utilizar ferramentas para que a gente consiga metrificar esse negócio. Eu vou limpar aqui e vamos fazer a comparação. Cadê? Limpar tudo, parar, tá gravando. Vou iniciar a gravação, vou vir aqui pro blank, que é a página nula. Vou clicar no dashboard, na página que só tem um cartãozinho. Qual o tempo que demorou? 74, tá vendo? 74 milissegundos. Vou voltar pro branco e vou clicar em multivisualizações. Olha o tempo que demorou. Só o cartão demorou 275 e o lucro por página 277, tá? Então a gente já viu que é uma diferença grotesca. Quanto mais indicadores, mais gráficos, mais itens visuais você coloca no seu dashboard, acaba que você perde um pouquinho de performance, que vai demorar mais para você atualizar aquele negócio. No artigo que eu te recomendei no início desse vídeo, eu citei, lá tem algumas coisas que você pode otimizar na parte visual. Eu sou um cara que eu gosto de fazer dashboard bonito e dashboard foda. Então, como é que eu otimizo essa questão da visualização? Eu otimizo através do meu método templo, que eu recomendo que você assista o vídeo, vai aparecer por aqui em algum lugar. Lá eu falo como é que você pode escolher indicadores relevantes. Você só vai colocar indicadores que tem sentido estar no seu dashboard. O que eu observo é que muita gente coloca indicador que não precisa, e com isso você acaba impactando negativamente também aqui na performance do seu modelo. Agora eu observei que demorou mais do que o necessário, porque eu estou sem utilizar datas automáticas aqui, tá? Tava com o dado todo rabiscado, aí por isso que demorou mais. Mas de forma geral acaba demorando. Vou limpar e vou fazer de novo. Eu achei 277 muito alto. Vamos fazer novamente?
Aí caiu para 153, mas mesmo assim tá alto, 153 e 151, no outro tinha dado 72 ou foi 92, se eu não me engano. Então quase o dobro. Beleza? Então pega essa dica aí, essa boa prática é top, é top. Essa daqui, meu Deus, essa aqui foi uma grande surpresa para mim que eu não sabia. E os filtros que você faz no painel versus os filtros que você faz na segmentação de dados. Cadê? Deixa eu ver se é nesse dashboard. No interativo, lista suspensa. Vou passar logo para vocês, porque esse daqui está no outro arquivo que eu separei, e esse daqui é segmentação de dados como lista e como menu suspenso. Existe uma diferença entre os dois. Eu estava pesquisando e eu vi um artigo em inglês, eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição, vou pegar nos materiais que está aqui do lado, e vou deixar aqui na descrição onde o cara fala sobre isso. Para mim foi uma grande surpresa, eu não sabia, e eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, cadê? Eu tenho aqui, tá vendo? 4 visuais e eu tenho a segmentação de dados em lista. E aqui nesse menu suspenso, vou parar de testar, eu tenho a segmentação de dados com o menu suspenso, que é quando eu clico e ele mostra. Existe uma diferença de performance nesses dois modelos visuais. Qual é o que tem performance maior? Eu não vou te falar, vou te mostrar. Vamos inicializar esse negócio aqui, vou vir no branco e vou voltar, tá? Olha o tempo que demorou para carregar tudo. Isso daqui é o que tem lista. Tem lista, demorou 292 para uma guia de segmentação de dados e 291 milissegundos, respectivamente, para a segunda segmentação de dados. Vamos olhar agora para o que tem o menu suspenso. Vou ir para o branco e vou ir para a página que tem o menu suspenso. Olha o tempo que demorou. 96, caralho, 96. Quase 3 vezes mais. Quando você tem o menu com lista, demora para carregar do que quando você está utilizando o menu suspenso. Qual é a justificativa lógica para isso? A justificativa lógica é simplesmente que, nesse caso aqui, você já descarregou todos os dados de todos os produtos no seu modelo. Quando você clica aqui, que eu estou fazendo o filtro. No caso do menu suspenso, eu não descarreguei todos os modelos, tá? Todos os dados. Eu só vou descarregar quando eu clicar. Tá? Então, no meu ponto de vista, essa é a diferença principal. Então, fica na tua cabeça aí quando você quiser um pouco mais de velocidade utilizar essas guias de segmentação aqui. Isso daqui foi uma grande surpresa para mim, eu não sabia disso. E vou voltar agora para o Filter Panel versus segmentação de dados. Beleza? Então, qual é a diferença do Filter Panel? O Filter Panel, vou duplicar essa página, tá? Vou colocar ela bem aqui. E qual é o ponto? Você pode aplicar filtros através dessa parte, tá? Dessa parte aqui, e você pode criar filtros através daquela guia de segmentação de dados que a gente tinha colocado. Puxando um pouquinho para o lado, você pode colocar filtros através disso daqui e você pode filtrar através dessa parte, colocando os campos que você quer filtrar. Por exemplo, aqui está preço, né? Eu posso filtrar por preço, colocar aqui e fazer os filtros diretamente aqui. Qual é o que gasta mais memória? O que é que demora mais para poder atualizar os dados? Vamos testar para ver? Vamos testar? Vou fazer o seguinte, vou remover esse que está aqui. Cadê? Vou remover. Beleza? Remover os modelos. Vou fechar aqui. E agora vamos tentar carregar com o Performance Analyzer. Vamos iniciar a gravação. Vou vir aqui em Blank. Vou voltar, tá? Então a gente demorou aqui para carregar a guia de segmentação de dados 366 milissegundos. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar a guia de segmentação de dados, vou remover ela, clicar aqui em Remove, vou deixar sem guia de segmentação de dados, vou fazer o filtro através do preço, tá? Então eu vou colocar o meu filtro bem aqui nessa guia nessa segmentação, fazer um filtro avançado, vou dizer que é maior que 500, vou dizer que eu quero os produtos que sejam maior que 500, beleza? Fiz um filtro meia boca aqui, só para poder exemplificar para vocês, tá? Vou fechar. Cadê? Deixa eu ver se eu apliquei o filtro. Tá certo, tá aplicado. Vou vir aqui agora no Performance Analyzer. Vou diminuir aqui para o visual ficar um pouco melhor pra gente. E vou fazer novamente o teste. Eu vou vir aqui em Blank e vou voltar. Então, com o Performance Analyzer, a gente já percebeu que só o fato de eu ter tirado aqui a parte de segmentação de dados, tá vendo que não tá mais, a gente ganhou aqui 366 milissegundos de performance, que não tem mais guia de segmentação de dados, a gente está filtrando através desse filtro, do Filter Panel, né?
E a gente também ganha performance nos gráficos como um todo. Aqui a gente tem um gráfico de preço por produto que tinha demorado 318. Preço por produto, agora sem a guia de segmentação de dados, demorou 237. Lucro por ano, que é essa reta aqui, tinha demorado 415 milissegundos. Aqui demorou, sem a segmentação de dados, demorou 241. Qual é o aprendizado que a gente tira dessa análise aqui? A gente tira o aprendizado que a gente utiliza a guia de segmentação de dados quando a gente de fato precisa dela, tá? Se a gente não precisar, vamos utilizar essa parte aqui de filtros. Eu sei que quando a gente faz um dashboard para outras pessoas, a gente deixa ela online, a pessoa gosta de ter o controle de saber o que é que ela vai segmentar, o que é que vai filtrar. Beleza, isso é ótimo, tem que ter mesmo. Eu recomendo para os meus alunos para ter. Mas qual é o ponto? Você não pecar pelo excesso e não colocar demais. Porque aí se você colocar demais, você vai acabar que você vai perder muita performance. Olha quanto tempo demorou esse daqui? 316. Imagina você faz um dashboard com 4 desses, considerando que você vai ter mais de 1 milhão de dados, que é o que eu tenho aqui. Você vai ter um volume de dados um pouco maior. Você vai perder muito mais tempo, tá? Então coloque a segmentação que for necessária, beleza? Isso para otimizar a performance do seu modelo. Isso daqui foi uma coisa que eu também não sabia, que eu deixei grifado aqui em azul. Essa daqui eu sabia eu descobri isso daqui tem um tempo, eu descobri por conta própria, fazendo um projeto, tá? Eu fui fazer um tooltip com foto, onde ao passar o mouse por cima do lugar, aparecia a foto do projeto. Aí quando eu vi, tava demorando demais. Aí eu percebi que o tooltip, que é vou vir aqui no modelo, cadê tooltip? Cadê aqui, vai aparecer. Esse tooltip aqui, ele come um pouquinho de tempo de processamento, ele diminui um pouco a performance da ferramenta, e eu descobri isso na prática. Daí eu decidi colocar aqui para vocês, inclusive eu nem vi nenhum artigo, estou pensando até em fazer para o blog do Mamba, então é um ponto interessante. E o que é que a gente tem se a gente não utilizar o tooltip? Para quem não sabe o que é tooltip é essa páginazinha personalizada que você clica aqui, que você cria, para poder fazer como se fosse uma dica da ferramenta, que é como está aqui em português, um rótulo de dados, enfim. Esse negócio aqui, quando a gente passa o mouse, ele dá a dica do que é, dá a descrição do que compõe aquele indicador, aquele gráfico que seja, beleza? Então, se a gente não tiver o tooltip personalizado, a gente vai ter esse padrão aqui, que eu chamei de Report View Standard. Que é o padrão aqui, é o standard da Microsoft do Power BI, que ele mostra aqui pra gente. Qual é o que come mais performance no modelo de dados um pouco maior? É relativo. Por que é relativo? Vou te mostrar. É o seguinte, cadê? Eu tenho aqui o standard, né, que eu coloquei como graph standard, vou excluir esse daqui. Vamos ativar aqui o Performance Analyzer, vou tirar aqui os filtros, não preciso de filtros. Vou abrir aqui. Vamos inicializar, tá? Inicializei, vou vir aqui no blank, eu vou vir para visualização de página. Aqui a gente já viu o tempo que demorou, tá? Quando eu coloco o mouse em cima, a gente viu que tem um tempo específico, tá? Eu vou vir aqui agora no tooltip, tem as informações, mas não tem o tooltip, tá? Não tem o tooltip, tá tudo padrão, é o standard mesmo, olha os tempos que demoraram. Vou vir no blank e vou voltar lá no tooltip graph. Você já viu que tem um tempo maior, principalmente aqui no cartão. E olha o que acontece, quando eu coloco o mouse em cima, para o tooltip aparecer, no meu caso no tooltip era uma tabela que eu criei, ele mostra aqui tabela e demora um tempo para poder mostrar, para poder aparecer o tooltip, tá? Então qual é a conclusão que a gente chega? Que o tooltip ele tira um pouco, quando você está utilizando dessa forma que eu estou mostrando aqui, ele precisa de um tempo, ele tira um pouco de performance da ferramenta para poder utilizá-lo. Mas qual é o ponto? O ponto é que se você tiver um gráfico de barras como esse daqui, se você estiver utilizando o standard ele demora mais tempo para poder processar, porque ele requisita, ele consulta todos lá nos dados que a gente compactou através do VertiPack, ele consulta todos para poder colocar aqui. Já o tooltip não, ele só vai consultar quando você for passar o mouse por cima. Por exemplo, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de consulta, a informação está plotada aqui. Somente quando eu passo o mouse por cima, que ele vai mostrar, que ele vai lá, busca as informações e coloca aqui. Por isso que teve essa busca aqui adicional, cadê tabela, aqui tabela. Por isso que teve essa tarefa aqui adicional que demorou 101 milissegundos. Qual é o interessante de você utilizar, o tooltip ou o standard?
é o seguinte: para deixar o dashboard mais interativo, mais bonito, etc., com uma comunicação não verbal melhor, o Tooltip show. Porém, todavia, entretanto, eu recomendo também utilizar o Tooltip quando você tiver muitos gráficos de barra como esses aqui e você tiver um modelo de dados maior. Por que eu estou recomendando isso? É o seguinte: imagina o seguinte, você tem um gráfico aqui com 10 barras e você tem um modelo de dados com 10 milhões de linhas e etc. Quando você utiliza o Standard, você consulta todas as informações e vai plotar tudo junto com o gráfico. Se você estiver utilizando o Tooltip, você só vai consultar essas informações da barra que o usuário colocar o mouse em cima. E dificilmente o usuário vai colocar o mouse em cima de todas as barras. Se for um buliçoso que nem eu, vai. Mas a maioria das pessoas não são como eu. Então, ela vai colocar o mouse em cima somente das barras que ela quer olhar. E daí você vai fazer uma consulta lá nos dados e vai aparecer o Tooltip. Vai demorar um tempozinho, como a gente viu que demorou aqui para puxar a tabela. E eu fiz um Tooltip um pouco pesado propositalmente, coloquei uma tabela grandona. Mas às vezes pode ser um Tooltip mais simples. E com isso você tem um tempo menor. Então, o Tooltip, além de você ter mais interatividade com o projeto, você acaba ganhando um pouquinhozinho de performance ali, se você estiver utilizando um modelo de dados gigantesco e você tiver alguns gráficos de barra, que foi o exemplo que eu citei aqui. Qual é o ponto-chave de todas essas dicas? Eu te falei basicamente sempre, existem os prós e existem os contras. Fica muito na decisão do analista. O analista é o profissional que toma a decisão. A ferramenta tem N milhões de possibilidades. Só que quem manda nessa porra é você. Você que tem que dizer se é bom, se é ruim, o que é melhor para o seu projeto. Eu estou te falando aqui as boas práticas que funcionam comigo, que eu olhei nas documentações da Microsoft, que eu fiz as pesquisas. Só que, no final das contas, é você, amigão. É você mesmo que tem que definir o seu peixe. Você que está botando a cara no negócio. Beleza? Então, essa aqui do Tooltip é uma descoberta minha. Eu vi aqui, percebi, eu tô até postando no Instagram os projetos que eu tô fazendo, e foi nesse projeto que eu descobri isso. Inclusive, que dia hoje? Hoje é dia 17/6. Eu vou postar hoje o resultado final do projeto lá no Instagram. E foi nesse projeto que eu descobri essa relação do tempo do Tooltip para o View Report Standard. Beleza? E a última, que também foi uma descoberta para mim, que nesse caso aqui que eu falo descoberta, que eu descobri estudando para gravar esse vídeo, foram os visuais customizados. Eu nunca precisei, na verdade. Então, qual é o ponto? Nas pesquisas que eu vi no artigo que eu vou deixar aqui para vocês, a Microsoft recomendando que esses visuais personalizados que você importa através da biblioteca, ou até mesmo que você baixa para importar através do arquivo, eles acabam demorando um pouco mais de tempo para poder processar. Eu poderia importar aqui agora para vocês, só que a aula já está muito longa e eu acredito que você sabe importar ali um gráfico personalizado. Se você não sabe, deixa aqui na descrição que eu faço um vídeo tudo bem trabalhado, com gráficos e essas putaria toda aí. Beleza? Mas o ponto é esse, meus amigos. O que é que falta a gente falar? Eu falei aqui basicamente, eu utilizei o Performance Analyzer, que é o que eu, Igor, utilizo frequentemente no meu dia a dia quando eu estou fazendo um projeto um pouco mais complexo, um pouco maior, beleza? Só que qual é o ponto? O Performance Analyzer é uma ferramenta que ele analisa somente o tempo para que os seus relatórios e gráficos sejam atualizados e colocados aqui nas páginas. É esse tempo que o Performance Analyzer vai poder mostrar. Existem algumas outras ferramentas que eu vou te mostrar, que eu acabei até soltando aqui uns spoilerzinhos no decorrer do vídeo, que é o Vertipack Analyzer. O Vertipack Analyzer, como eu já te falei, o Vertipack é o engine, é o softwarezinho que pega as informações que a gente está importando, que ele comprime e, numa relação de 10:1, né, ele pode até comprimir até 10 vezes, e ele coloca os arquivos pequenininhos e compactos. Através do Vertipack Analyzer, você consegue ver o tamanho das suas tabelas, você consegue otimizar e você consegue saber ali basicamente o que é que você tem que reduzir. Igor, você já usou o Vertipack Analyzer na sua vida? Eu nunca utilizei o Vertipack Analyzer. Eu sei que existe, eu sei que é bom. Já usei? Nunca usei. Eu tenho até que usar essa porra aqui que me parece bem legal, eu sempre fico curioso, mas acaba que eu nunca tenho demanda para ele e eu sou muito de produtividade. Eu acho que a gente tem que gastar o nosso tempo com o que importa. Eu sei que isso daqui é interessante, mas nos meus projetos, no meu dia a dia, não precisei disso para entregar resultado, beleza? Então, eu até pretendo fazer alguns vídeos sobre essa parada e
Vou fazer futuramente, vou começar a mexer só para mostrar para vocês como é que funciona. Mas essa daqui é uma ferramenta poderosa para que você consiga ter isso daqui, ó. Vou até abrir aqui. Uma ferramenta poderosa, poderosíssima, para que você consiga ter um arquivo compactado, que é basicamente um dos pilares aqui para você ter mais performance. E é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais compactado o seu arquivo está, mais performance você tem. Quanto mais navegabilidade você tem no seu dashboard, mais performance você tem. Quanto mais velocidade de carregamento seus gráficos e reports têm e relatórios têm, mais performance você tem. Beleza? E qual é a terceira ferramenta, Igão? A terceira ferramenta é o DAX Studio. O que é o DAX Studio? O DAX Studio é uma ferramentinha que ela consegue avaliar, ela usa a função Evaluate do DAX para poder ver o tempo que você está demorando ali para processar as suas medidas, o tempo que você está demorando para processar as operações, os cálculos que você faz através do DAX. Igor, você usa muito o DAX Studio? Utilizo bem menos do que eu deveria, eu confesso. É bem simples de utilizar, eu vou até fazer um vídeo aqui utilizando. Não garanto fazer esse mês, tá? Eu acho que eu vou fazer nos próximos meses, no próximo mês com certeza. É uma ferramenta muito legal, eu utilizo com uma certa frequência bem baixa, eu reconheço que deveria utilizar mais, mas é uma ferramenta extremamente poderosa para você conseguir ter mais performance e você conseguir saber ali das suas fórmulas e das suas medidas do DAX, quais são elas que estão retirando a performance do seu projeto. Beleza? Então foi um prazer enorme gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que tenha sido interessante, espero que você tenha aprendido. Como eu passei aqui para vocês através desse fluxograma, aprendi 3 coisas novas aqui estudando para poder gravar esse vídeo, e eu espero que tenha sido bom para você também. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui na descrição desse vídeo, se é alguma novidade, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma boa prática que eu não citei aqui, que você acha que é relevante, coloca aqui também, compartilha. Isso é importante, quem sabe eu aprenda um pouco contigo também, beleza? É isso, vamos para cima e chama, cara!